Você tá ligado? Não! Tá ligado? Isso. O que você vê nesse objeto? Banqueta, uma cadeira, metal, boa. Não é só um banco, uma cadeira, almofada. O que mais? Bola. Isso. Couro, plástico. O que mais? Cor, preto. Bateria. Boa. Vou chegar lá. É aí que eu queria. Boa. Presta atenção. Percebe? Presta atenção nisso. Existe uma realidade material a respeito desse objeto. Algo que pode ser visto. Existem figuras geométricas que podem ser observadas, cores, uma finalidade que pode ser, inclusive, observada sobre esse objeto, ok? Existem coisas que são visíveis a respeito desse objeto, concordam comigo? Mas agora, dê vazão à sua mente e pense sobre elementos subjetivos a respeito desse objeto. Nós podemos olhar para esse objeto e ver bateria, pensando subjetivamente, usando a nossa mente? Sim, por quê? Porque quando você vê esse tipo de assento, esse tipo de objeto material, você subentende que ele vai acomodar alguém que está tocando uma bateria. Concorda comigo? Nós podemos ver inteligência por detrás desse objeto. Existe carpinteiro é mais na área da madeira, mas existe uma mente inteligente por detrás desse objeto. Existe uma realidade invisível por detrás desse objeto. Nós podemos ver aqui conforto. Imagina alguém cansado, um senhor que tem varizes. Nossa. Chega cansado depois de um dia de trabalho e tudo que ele encontra é uma banquetinha dessa. O que essa banqueta, subjetivamente falando para esse senhor? Descanso. A gente pode ver que ganha-pão, sustento. Alguém vive disso, concorda comigo? Então percebe, olhando para esse objeto, nós podemos contemplar uma realidade material, aquilo que os nossos olhos podem ver. Mas existe também uma realidade imaterial subjetiva por detrás dele, que é tão real quanto aquela que a gente pode ver. Quando a gente pensa cancelados, é esse exercício que a gente quer fazer com vocês. Porque nós vivemos dentro de um mundo que é material, que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que a gente pode observar. E quando a gente olha para esse mundo, a gente vê uma natureza belíssima, uma complexidade grandiosa, a gente vê pessoas, a gente vê sociedade, a gente vê cultura, a gente observa coisas que a gente pode olhar, que é palpável para nós. A gente vê gente em crise, a gente pode ver sofrimento, a gente vê casamento dando errado, a gente vê pessoa adorando coisas, essas coisas a gente pode ver e relatar. Quando a gente pensa essa ideia de cancelados, o que a gente quer fazer é enxergar mundo por meio da palavra de Deus. É iluminar a nossa mente por meio da palavra de Deus, de modo que a gente enxergue todo esse universo complexo e organizado à luz da palavra de Deus. E quando a gente olha esse universo complexo e organizado, o sistema social à luz da palavra de Deus, o que a gente vê é um Deus criador. A gente vê um design inteligente, um Deus que é soberano, poderoso, tudo pode. Um Deus que fez o homem para a glória dele, para se relacionar com ele, para andar do lado dele, para ouvir a voz dele. A gente vê o homem à imagem e semelhança de Deus para reproduzir a glória de Deus na humanidade. E a gente vê também o pecado entrando no mundo. A gente vê um mundo material que é influenciado pelo pecado. O homem foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, para ouvir a voz de Deus, para se comunicar com Deus, para adorar a Deus. Mas quando o pecado entra no mundo, em Gênesis capítulo 3, aquele contexto harmonioso do homem tendo plena relação com Deus, do homem trabalhando para a glória de Deus, do homem fazendo casamento, aquele sistema é corrompido.
o pecado entrar no mundo, e o homem que olhava para a mulher e dizia: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele olha agora e fala o seguinte: foi a mulher que o Senhor me deu. O homem que andava com Deus, agora ele se esconde de Deus. Então, pensar cancelados é pensar a partir da palavra de Deus uma perspectiva de mundo. É como a gente enxerga o mundo a partir da perspectiva da criação, de como Deus gostaria que as coisas fossem. É do pecado, por que as coisas têm problema, e é ver a solução em Cristo Jesus. É isso que a gente está aprendendo até aqui, é construindo linha de raciocínio a partir disso. Vocês já viram até aqui cancelados de quê? Vocês já viram até aqui do isso é para mim, do porquê cancelados, de como tudo isso se relaciona com o pecado, como a gente precisa de Jesus para tudo isso. Mais especificamente falando de onde eu assumi, a gente falou sobre a importância de um novo nascimento num mundo de pecado, que esse cancelamento está relacionado a um novo nascimento. A gente falou ontem à noite sobre uma responsabilidade que essa dívida cancelada traz para nós: sermos embaixadores desse reino, estarmos sensíveis ao que o mundo está falando, sermos respostas, buscarmos por meio da solidariedade o Evangelho sendo pregado. A gente falou hoje de manhã como alguém que teve a sua dívida cancelada vive uma área que é muito difícil para quem é jovem e adolescente, que é o do namoro. Como a gente vive, uma vez que a gente teve a nossa dívida cancelada, como a gente integra isso à vida do namoro, à vida do relacionamento. Estão entendendo o que a gente está querendo construir aqui? Agora então, a gente vai encerrar pensando de modo mais prático o chamado de Deus para todo e qualquer discípulo. Se você entendeu o que significa cancelados, se você entendeu o que significa toda essa perspectiva da palavra de Deus apontando para nós a necessidade de um Redentor, você precisa entender que a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, ela não só nos diz que Deus nos tem como objetos do seu amor. A palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse diz que nós devemos nos converter, conhecer a Jesus, mas não é só isso. A palavra de Deus ensina que todo e qualquer discípulo tem um chamado, o chamado de pregar o Evangelho, o chamado de ser um sinal histórico do reino de Deus onde Ele está. Se você é alguém que teve a sua dívida cancelada, você precisa ser um sinal histórico do reino de Deus, você precisa falar de Jesus para as pessoas. A gente viu ontem à noite o que é fazer isso. É estar sensível, é procurar oportunidades. A gente viu o que é fazer isso. Agora com você, eu quero ver como a gente faz isso. Sabe por que isso é importante? Porque a Igreja de Cristo hoje, de um modo geral, ela ama falar de missões, ela ama pensar missões. Quando vem um missionário lá da África, é massa demais ver o que ele está fazendo. Quando vem alguém que trabalha num contexto pobre, marginalizado, é legal ver o que a pessoa fala de Jesus, mas a gente não costuma falar de Jesus no nosso quintal. A Igreja de Cristo hoje, de modo geral, ela ama ouvir sobre pessoas que pregam o Evangelho, mas ela mesma não prega. Não precisa me responder isso, mas eu poderia perguntar a você e eu teria certeza, e eu nem conheço vocês, qual foi a última vez que você pegou na mão de alguém e falou de Jesus para essa pessoa de modo claro e nítido? Infelizmente, a maioria das pessoas tende a baixar a cabeça, porque a igreja gosta de falar sobre missões, mas não gosta de fazer missões de modo prático no seu quintal. Então o assunto é importante por isso. Por que o assunto é importante? Porque quando a gente precisa falar do Evangelho para alguém, quando Deus nos dá a oportunidade, a gente se sente sem recurso. Deus abre portas para nós, e quando a gente precisa falar, a gente fica: preciso ligar para o meu pastor, preciso do socorro dele, eu não sei o que fazer agora. Eu assisti um vídeo recentemente no YouTube de um canal chamado Spotniks. Não sei se você já ouviu falar. Estava tendo uma marcha para Jesus.
essas passeatas que alguns crentes gostam de fazer, de falar de Jesus na rua, sair gritando, declarando que a cidade é do Senhor, enfim. Eu vi um ateu que montou uma banca. Ele pegou uma cadeira, uma mesa, ele colocou no meio da marcha para Jesus, e ele escreveu assim: sou ateu, me convença do contrário. Cara, e o vídeo mostra os crentes que estão na marcha para Jesus, indo lá falar de Jesus pro cara, tentando convencer ele do contrário. Gente, dá vergonha, porque a galera não sabe conversar com ateu. Não, cara, você precisa de Deus, porque Deus é igual o vento. Você não vê o vento e sente o vento. Você está sentindo o vento? Tô, mas você... E o ateu olha para ele e fala assim: mano, tá doidão. Não, porque o que eu falo agora? Maravilhosa graça. Que começa a falar a letra de música, tá ligado? Comprou, esqueci a letra da música. Vamos ver a letra da música. Teu amor não falha, o amor dele não falha. E aí? Tomou meu lugar, e aí? Não lembro mais. Pastor, né? Mas, gente, o assunto é importante porque quando a gente se vê tendo que fazer, a gente tem dificuldade. O assunto é importante porque não existe nada melhor do que o bom e velho evangelismo pessoal. Pensa nas nossas igrejas e pergunta para os caras assim na igreja: quem aqui se converteu num show gospel? Quem aqui se converteu na cruzada evangelística X? Na marcha para Jesus Y? Você vai ver que uns gatos pingados vão levantar a mão. Aí você pergunta assim: quem aqui se converteu porque um dia alguém pegou na sua mão e no pé do seu ouvido falou de Jesus para você e do amor dele? Aí a massa vai levantar a mão, porque ainda esse é o grande método que Deus usa. Então isso é importante. Como a gente aborda uma pessoa para falar de Jesus? O que a gente precisa entender sobre esse chamado? O que a gente precisa hoje ter claro em mente para que Deus nos use? Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. Nós vamos estudar. Eu vou tentar voar e vou tentar enfatizar o que eu conseguir por causa do nosso tempo. Do capítulo 1 ao capítulo 26. João 4, desculpe, 4. Quem falou 3? Eu. 4. João capítulo 4, versículo 1 a 26. Como a gente pode aprender a viver como embaixador do reino, a levar o evangelho para as pessoas? Nada melhor do que aprender com o próprio Jesus. Nada melhor do que assistir Jesus fazendo isso. Por isso o tema da nossa reflexão final é pregando Jesus à maneira de Jesus. Como Jesus falava dele mesmo para as pessoas. Então, João capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 24. Ok. A primeira coisa que a gente precisa entender, Vini, põe para nós, é que falar de Jesus, da maneira de Jesus, é viver a agenda de Deus e não a nossa. É viver a agenda. Se você quer viver como alguém que teve seu pecado cancelado e é um embaixador do reino de Deus, você precisa entender que isso é viver a agenda de Deus e não a sua agenda. Vamos ler, por favor, do versículo 1 ao versículo 9. Leia com atenção, depois eu vou explicar para vocês os versículos. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava... Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Aqui é João Batista. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era necessário, versículo 4, era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água.
Então Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Entre parênteses, os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Logo Jesus estava sozinho ali com a mulher. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Aí João faz um anexo para nós: pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ok, o que está acontecendo aqui, gente? Vocês se lembram da conversa de Jesus com Nicodemos que nós vimos ontem pela manhã? Depois da conversa de Jesus com Nicodemos, quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele está ali em Jerusalém. Jerusalém é a capital ali da Judéia. A Judéia é um estado. Jesus está ali em Jerusalém pregando o Evangelho. Vem um homem até ele chamado Nicodemos. Jesus então ensina para aquele homem que quer nascer de novo, uma vez que ele está dizendo que crê. Tá. Depois que isso acontece, o texto bíblico diz que Jesus, que está em Jerusalém, ele vai com seus discípulos para o norte da Judéia, para o norte do estado. E ali no norte ele encontra João Batista e os discípulos dele. Existe ali o encontro de dois grupos: Jesus e o seu grupo, João Batista e o seu grupo. Ambos os grupos batizavam e falavam do reino de Deus. Esses dois grupos falavam sobre uma mesma coisa. João Batista era um precursor de Jesus. João Batista é alguém que veio antes para anunciar o caminho a Jesus. E eles estão pregando. Acontece que em João capítulo 3, você vê isso no final do capítulo, que os discípulos de João começam a ver que Jesus e os seus discípulos estão batizando mais gente do que eles. Estão entendendo isso? E o que acontece? Alguns dos discípulos de João Batista começam a ficar com inveja de Jesus e começam a confrontar João Batista. João Batista, aquele cara lá está fazendo mais discípulo que a gente. O João Batista, sabendo quem é Jesus e o que é o reino de Deus, ele faz uma declaração linda no final do capítulo 3. Em João 3,30, a gente tem um famoso versículo que ele fala assim: olha, vocês não entenderam nada, convém que ele cresça e eu diminua. Então João Batista está corrigindo a visão míope dos discípulos dele. Olha, a gente não tem que olhar com inveja para Jesus. Ele é o Senhor, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas está gerando um conflito, tem dois grupos. Entenderam isso até aqui? Tá claro? Tá bom. O que acontece? Os fariseus ficam sabendo que Jesus está batizando mais do que a galera de João Batista. Os fariseus são um grupo restrito e que viviam pegando no pé de Jesus. Esses fariseus queriam ver o grupo de Jesus e de João Batista se dando mal. Esses fariseus ficam sabendo que Jesus está batizando mais que João Batista. E quando Jesus fica sabendo que os fariseus estão sabendo, o texto bíblico diz pra gente no começo do que a gente leu, que Jesus rapa para Galileia. Para você entender o mapa, é mais ou menos assim: aqui no sul a gente tem o estado da Judéia, aqui em cima da Judéia a gente tem o estado da Samaria, e lá em cima da Samaria a gente tem o estado da Galileia. Jesus estava no norte da Judéia, ele lembra? Pregando com João Batista. Quando os fariseus descobrem o que está acontecendo, o texto diz que Jesus vaza para onde? Para Galileia, certo? Galileia é mais no norte. Tá claro isso? Tá. Por que Jesus saiu dali? Por que dos versículos 1 a 3 a gente vê falando que Jesus, quando escuta, vai para Galileia? Por quê, gente? Duas possibilidades que se complementam são apresentadas para nós ao longo da história. Primeiro, de que Jesus tinha receio de que os fariseus, vendo que os discípulos de João Batista estavam invejosos, Jesus tinha medo de que os fariseus criassem uma cisão nos grupos. Sabe, de que os grupos rompessem? De que ficasse um grupo contra o outro, e não era esse o propósito? Então Jesus, como ele sabia o seu tempo, ele falou: vamos lá para Galileia no norte, vamos ficar bem longe, vamos começar a pregar lá, porque aí a gente deixa João Batista aqui, e depois a gente volta, para não gerar problema entre os grupos. Está entendendo isso?
Uma outra possibilidade que se complementa é que Jesus, ele sabe a hora certa que ele tem que ser entregue e morto. A gente vê algumas vezes Jesus fazendo milagre falando assim: não conta para ninguém. Então Jesus tem essa preocupação, e ele decide ir para Galileia para não criar uma briga ali, e para não ser perseguido já de modo tão rápido, e o plano de Deus ali ser descumprido de alguma maneira, de modo humano falando. Está entendendo isso? Tá bom. Se Jesus está no norte da Judéia e está indo para Galileia lá no norte, que estado que tem no meio? Samaria. Então o versículo 4 diz o quê? Que era necessário passar por... Se eu estou no sul, quero ir para o norte, eu tenho que passar pelo centro? Tenho que passar por Samaria. Mas é interessante isso, porque quando João relata isso para nós, isso não necessariamente tem um aspecto geográfico somente. Não é só geográfico. Porque, gente, existiam dois caminhos para ir para Galileia da Judéia. Dava para você fazer o caminho óbvio, o Waze te mandaria geralmente por Samaria, porque é o caminho mais rápido, o Waze manda sempre pelo mais rápido, né? Então você tinha que passar pela Samaria. Mas os judeus, eles davam a volta pelo vale do Rio Jordão, e meio que cortavam o caminho, não, eles faziam um caminho mais longo para não passar por Samaria. Por quê? Porque o judeu, ele olhava para o samaritano com raiva. O judeu, inclusive, acreditava que o samaritano era uma seita do judaísmo, um grupo que se desviou. Imagina que a gente tem uma igreja, essa possibilidade é horrível, mas vamos só para a gente fazer exercício. A gente tem um grupo aqui, aí essa ala de cá começa a brigar com vocês, e eles falam: nós vamos ser um grupo independente. Manja isso? Esse grupo sai da gente e começa a fazer outro grupo de jovens. Isso aconteceu na história de Israel, lá no passado. Quando a nação de Israel era uma só, ela se dividiu em duas nações: Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte foi cativo pela Assíria, Reino do Sul pela Babilônia. O Reino do Sul se manteve íntegro, é da onde vêm os judeus. O Reino do Norte se misturou, perdeu a religião certinha, é da onde vêm os samaritanos. Nós estamos falando de 500 anos antes, mas mesmo depois de todo esse tempo, aqui nesse texto, o judeu ainda olha para o samaritano com raiva, porque vocês são imundos samaritanos, porque os samaritanos se corromperam, e nós somos o povo de Deus certinho. Jesus, ele vem de que povo? Jesus era de origem judaica ou samaritana? Judaica. Jesus e os seus discípulos estão andando sempre com os judeus. A maioria dos discípulos de Jesus é de judeus. Quando o texto fala que Jesus vai passar por Samaria, ele é intencional. A agenda daqueles discípulos judeus não passaria por Samaria. Mas Jesus, porque tem uma agenda sensível ao reino de Deus, o texto diz que era necessário passar por Samaria. Está vendo como isso é interessante? Está vendo como isso é perspicaz, como João quer dar para a gente uma informação importante? O que Jesus quer ensinar para os seus discípulos em primeiro lugar com isso? Jesus quer ensinar para os seus discípulos que o reino de Deus não é um reino preconceituoso. O reino de Deus é para todas as nações, para povo de toda língua, raça e nação, etnia, e que a gente não tem que ficar escolhendo para quem que a gente vai pregar. Todo mundo é digno de ouvir o Evangelho, e a salvação é para alcançar o homem, independente de quem ele seja. Está entendendo isso? Mas tem uma aplicação muito prática que a gente pode fazer para nós aqui. Você está ligado? Quem é que controla a sua agenda? Deus coloca diariamente muita pessoa à sua volta.
Ao longo dos anos que você tem de vida, mesmo falando com o mais novo aqui, eu tenho certeza que milhares, centenas de pessoas já passaram pela sua história. A questão é quem que tem governado a sua agenda até aqui. O que Deus tem colocado na sua mão, na sua agenda hoje, para que você o sirva. Se a gente quer aprender a pregar o Evangelho do jeito do Evangelho, a gente tem que dar um passo para trás. A gente tem que saber quem tem a nossa agenda na mão. Tem um homem chamado Paul Tripp que ele tem uma frase sensacional que fala assim, ó: sua vida é muito maior do que ter um bom emprego, um cônjuge compreensivo e filhos não delinquentes. É maior do que lindos jardins, férias agradáveis e roupas da moda. Na realidade, você faz parte de algo imenso, algo que começou antes de você nascer e continuará depois que você morrer. Sabe o que ele está querendo dizer? Todos nós, sem Deus, temos uma agenda que tem focos específicos relacionados à nossa felicidade. Eu vivo, eu trabalho, porque no final da vida, tudo que eu quero é ter um casamento feliz, é ter uma família linda. Eu trabalho para isso, a minha vida é para isso. Não, eu trabalho, eu vivo para ter uma casa boa, para poder andar sempre na moda. Não, eu vou ralar, igual um camelo no meu trabalho, eu quero ter uma profissão legal, porque no final do ano eu quero poder tirar férias. Aí o Paul Tripp está falando assim, gente, não tem problema em querer essas coisas. O problema é que a nossa história não é para ser vivida dessa maneira. O fim da nossa história não pode ser esse. Se alguém conheceu o Evangelho de Cristo Jesus, o chamado de Deus é para que a gente viva a história do reino, o reino que Ele tem implantado, o reino que Ele quer inserir no nosso meio. Nós falamos sobre um reino que existe antes mesmo da nossa história acontecer e de um reino que continuará depois que a gente morrer. O que o Paul Tripp está nos chamando a refletir é sobre as nossas agendas serem voltadas para uma coisa só: viver para a glória de Deus, falar do Evangelho do Senhor, usar tudo aquilo que Ele me deu para que o mundo veja a glória dEle, para que as pessoas conheçam esse Evangelho, para que as pessoas sejam impactadas com esse Evangelho. Não importa se são ricas, se são pobres, não importa se conhecem pouco, se conhecem muito, não importa quem são, o importante é que tudo que eu tenho na minha mão seja para que esse Evangelho seja conhecido. Jesus ensina isso para os seus discípulos com a lição da Samaritana. E a questão é: o que você tem feito com os recursos que Deus tem te dado para que o nome dele seja maximizado na sua vida? A gente que é jovem, e aqui eu não vou me enquadrar porque eu quero falar com você que está aí em transição de vida. O que eu senti? Final do colegial, final da faculdade. Na idade que vocês estão, a gente tende a ter uma perspectiva de futuro um pouco míope. Porque eu estou no colegial, amanhã eu não sei que faculdade que eu vou, eu não sei muito o que eu vou fazer, eu quero uma coisa, não sei se Deus vai abrir aquela porta. Então a tendência de quem está terminando uma fase de vida e indo para outra fase de vida é sempre andar numa ponte. O que eu estou querendo dizer com isso? É como se a gente estivesse sempre indo de um lado para o outro. A nossa tendência, a tendência de vocês na idade que vocês estão, é sempre dizer o seguinte: não, a minha realização está lá onde Deus vai me colocar, e eu estou sempre atravessando uma ponte. Existem momentos na vida que a gente projeta muito tempo para frente. Hoje eu estou numa fase de vida que eu estou pastoreando uma igreja, sou casado, tenho 2 filhas pequenas, e hoje eu posso planejar. Não que Deus não tenha o domínio da minha agenda, pelo contrário, a agenda minha é dele. Hoje eu consigo planejar na minha vida os meus próximos 10 anos. Hoje eu tenho um projeto para os meus próximos 10 anos. Ministerialmente, pessoalmente, como família, eu tenho um projeto. Isso não quer dizer que eu não esteja sensível à agenda de Deus. Pelo contrário, a minha agenda é dele. Deus pode me mudar ou mudar os meus projetos o tempo todo, mas o projeto que eu tenho construído hoje faz parte da agenda dele e me leva a uma perspectiva definida. Mas nunca foi assim, ou nem sempre foi assim. Eu me lembro em 2010, 2011,
A Aline e eu estávamos no seminário, sentados na frente de uma sala lá do seminário. A gente estava namorando, querendo casar, e a gente não tinha perspectiva para o ano seguinte a respeito de que igreja nós iríamos. E eu me lembro que eu olhava para ela e falava assim: a gente quer casar, sim, a gente quer muito, mas a gente não sabe onde a gente vai estar o ano que vem. Então o que a gente precisa fazer é planejar os próximos 6 meses. Tudo que a gente tinha era uma lanterna que nos iluminava os próximos 6 meses. E o nosso desafio era não viver numa ponte. O nosso desafio era fazer daqueles 6 meses oportunidades, ou perceber as oportunidades que Deus estava nos dando para crescermos no relacionamento com Ele, para abençoarmos outras pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que talvez você esteja numa fase que tudo que você pode fazer é planejar os próximos 6 meses. Mas não se considere em cima de uma ponte, atravessando de um lado para o outro. Saiba que onde você está hoje já foi uma resposta de oração sua ontem. Saiba que onde você está hoje, Deus tem intenção em ter te colocado onde você está. Saiba que hoje tem pessoas à sua volta sedentas do Evangelho. Saiba que hoje Deus te deu dons e talentos para que você use para a glória dEle. Isso é ser sensível à agenda de Deus. É viver hoje para a glória de Deus hoje. É hoje perceber que existem samaritanos para que conheçam esse Evangelho. É hoje perceber que no meu itinerário a agenda de Deus está aberta para mim. Eu quero viver a agenda dEle. Você não precisa ser pastor para viver a agenda de Deus. Você não precisa ser missionário para viver a agenda de Deus. O que você precisa ser é um crente que é sensível e percebe as oportunidades que Deus dá. Tá ligado? Faz sentido? Ok. 2. Pregar o Evangelho do jeito de Jesus, falar de Jesus do jeito de Jesus, então, é ter a agenda sensível à agenda de Deus. Segundo, é estar sensível, é se concentrar no coração e não no comportamento. Aqui eu estou pensando já o evangelismo pessoal. Como a gente fala de Jesus para uma pessoa? Como a gente aproveita essas oportunidades? Em segundo lugar, a gente faz isso focando nos dilemas do coração e não no comportamento da pessoa. Eu vou explicar isso para você. Vamos ler dos versículos 10 a 18. Capítulo 4, dos versículos 10 a 18. Jesus lhe respondeu. Lembra que ele está conversando com a samaritana? Só recapitulando. Quando ele está ali com a samaritana se assusta porque ele está ali. Não se assusta? Por que ela se assusta? Porque ele é um judeu. Como você, judeu, vem conversar comigo? Eu não sou uma impura para você? Aí olha só, versículo 10. Jesus respondeu para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então a mulher falou para Jesus: o Senhor não tem nem como tirar a água do poço, o poço é fundo. Onde que o Senhor pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem com seus filhos e seu gado? Aí Jesus fala para ela assim: mulher, quem beber dessa água vai ter sede outra vez, mas quem beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então a mulher disse: Senhor, me dá dessa água, porque assim eu não preciso mais voltar aqui, e nem preciso tirar a água desse poço mais. Aí Jesus olha para ela no versículo 16 e diz assim: então vai e chama o seu marido. A mulher fala assim: eu não tenho marido. Aí Jesus fala para ela: você falou certinho, você está dizendo, é verdade, você não tem marido. O problema é que você já teve 5, e o homem com quem você está hoje não é o seu marido, e o que você acabou de dizer é verdade. Tá. O bloco anterior termina com a mulher assustada, porque Jesus era um judeu e estava pedindo água para ela. Como você, que é um judeu, pede água para mim? Jesus não responde a pergunta da mulher.
Ele não fala, eu sou judeu mesmo, você é samaritano. Ele fala assim: mulher, se você soubesse quem está pedindo água, você ia pedir água, e eu lhe daria uma água viva. O que Jesus faz? Jesus usa a metáfora da água. Ele aproveita aquele gancho, assim como Paulo fez lá em Atenas, lembra daquilo? Ele aproveita aquele gancho para trazer para o Evangelho. Ele fala: mulher, você não está com sede? Estou falando do meu jeito aqui, entrando na cena. Mulher, você não está com sede? Eu estou com sede, eu também estou com sede. Então é o seguinte, você tem que me pedir água, porque eu tenho uma água viva para te oferecer. Jesus estava falando sobre o reino de Deus. Jesus estava falando sobre aquela água que diz respeito ao seu espírito vindo e trazendo salvação para a pessoa. Mulher, você precisa do reino de Deus, eu estou aqui para te apresentar o Evangelho. Mas a mulher não entende. Ela fala assim: como assim você vai me trazer água viva? Porque a água viva, naquele contexto, era como um rio que flui água corrente. Não era água de uma cisterna, água parada. E pensa, no contexto do deserto, conseguir uma nascente de água viva era algo raro. Eles estão meio-dia diante de um poço sedento. Jesus está conversando com aquela mulher sobre água. Ele fala que vai trazer para ela águas vivas, águas correntes. Ela não entende que ele está falando do reino de Deus. Aí ela fala para ela assim: como que o senhor pode pegar essa água? Quem fundou esse poço foi Jacó, nosso pai lá do Antigo Testamento. Acaso o senhor é maior que ele? Jesus fala assim: não, mulher, a água que eu posso oferecer nunca mais vai trazer sede para você. Ela não entende e ele insiste em dizer e trazer a ideia para o reino de Deus. Está comigo? Ele insiste em falar: não, mulher, eu estou falando de uma água que vai matar sua sede para sempre. Ela ainda não entendeu. Aí ela fala assim: então me dá logo, porque eu não quero mais voltar nesse poço. Ela não estava entendendo. Lembra que Nicodemos também não estava entendendo? Quando falou de nascer de novo? A mulher também não está entendendo o que Jesus está querendo dizer. Aí sabe o que Jesus fala para ela? Ele muda drasticamente o assunto, mas ele é intencional. Ele fala para ela assim: então chama o seu marido. Aí eu imagino que a mulher dá um passo para trás e fala: eu não tenho marido. Opa, essa pergunta é profunda. Aí Jesus fala: você falou certo, você já teve 5, e o cara que você está hoje não é seu marido. Vai lá e chama ele. O que Jesus quer fazer com isso? Por que Jesus muda radicalmente a conversa? Será que Jesus quer dar lição de moral na mulher? Será que Jesus está olhando para ela e está falando assim: está vendo? Eu estou aqui para falar do reino de Deus, você não está entendendo nada, porque você é uma prostituta promíscua. Está vendo? Vai lá, arruma o seu casamento com esse cara, depois você volta aqui para falar comigo. Será que é isso que Jesus está querendo fazer? Não. Jesus não está falando de água, de sede e da necessidade que a gente tem do reino. Jesus não está confrontando o comportamento dessa mulher. Jesus está confrontando o coração dela. Ele está falando: mulher, vou entrar na história de novo. A sede que eu estou falando para você, entenda de uma vez, não é a sede de água no sentido material. Eu estou falando da sede do seu coração vazio sem Deus, que se expressa nos seus relacionamentos. Mulher, está vendo como você é uma mulher sedenta? Olha para os seus casamentos. Você teve frustração atrás de frustração. Tentou preencher uma vez, não conseguiu. 2 vezes, não conseguiu. 3 vezes, não conseguiu. 4, 5, está tentando a 6ª. Eu estou falando dessa sede. É uma sede que começa no seu comportamento, mas revela a necessidade que o seu coração tem de Deus. Percebe como ele pega um assunto prático e traz para o coração? Conseguem entender isso? Conseguem visualizar isso? Meus irmãos, é isso que o Evangelho faz. O Evangelho não é um sistema
que a gente apresenta para a pessoa e fala assim: se encaixa aí, faz isso aqui, pronto, acabou. O Evangelho, ele conta para nós, pode passar, Vini, uma história grandiosa, uma história muito maior do que a nossa história, que revela um Deus Criador, que revela o nosso pecado, que revela a misericórdia desse Deus em Jesus. E Ele coloca esse Evangelho na nossa história para mostrar como a gente precisa dEle, como a gente tem necessidade dEle, como o nosso coração é idólatra, como o nosso coração se apega fácil a outros deuses, como a gente viu sobre o namoro. Então Ele está pegando esse gancho para mostrar: mulher, você precisa do meu reino. Vamos supor que Jesus está precisando lidar com um adolescente que dá muito trabalho em casa. Esse adolescente está insuportável, dá trabalho para os seus pais não sabem mais o que fazer com ele. Aí os seus pais falam assim: já sei, vou mandar esse cara para um colégio militar, vou trancar ele dentro de um colégio militar, vou largar ele lá, e depois de 2 anos eu vou tirar ele de lá. Ele vai receber um monte de ordem, um monte de instrução, e ele vai voltar um moço bonitinho. Jesus não faria isso com esse moço. Não é assim que Jesus faz. Ele não trata comportamento por comportamento. O que Jesus faria com esse rapaz é chamar esse rapaz para um papo e mostrar: cara, você percebe como essa sua rebeldia revela uma vida centrada em si mesmo? Você percebe como esse seu jeito de viver revela a necessidade que você tem de um Deus? Como você é orgulhoso, como você é prepotente, como você vive para si mesmo. Você nunca vai ser uma pessoa boa se você não entender a necessidade que você tem de um Salvador. Você precisa entender que o problema vai além de você ser uma pessoa desobediente. O problema é que o seu coração é desobediente a Deus. O problema é que você precisa do reino de Deus. O problema é que o seu coração precisa conhecer esse Evangelho, para que esse Evangelho transforme o seu coração e você possa ter um outro comportamento. Está entendendo isso? Imagina lá a menina cavalo manga larga, lembra? Que está passando no corredor da igreja. Aí chega aquele senhor bem rigoroso na igreja e fala assim: menina, e essa saia, essa mini saia aí? Vai botar uma roupa decente, sua promíscua. Jesus faria isso com essa mulher? Não. Jesus chamaria ela e diria o seguinte: minha filha, quem foi que te disse que você precisa se exibir para os homens para suprir a carência do seu coração? Minha filha, essa sua saia justa revela a necessidade que você tem de um Salvador, ou como você quer ser aceita, ou como você é frustrado, ou como você precisa de Jesus. Você precisa conhecer o Evangelho. Você consegue ver Jesus fazendo isso com a mulher samaritana? Trazendo para o coração, chamando para a sede. Ele não muda drasticamente o assunto porque ele está maluco. Ele muda o assunto porque ele quer entrar no coração dela. Mulher, você tem sede, olha para o seu casamento, olha para a tua prática de vida, você precisa do meu reino. Eu queria fazer um parênteses dentro disso e tudo que temos conversado até aqui, porque talvez você, ao ouvir tudo que a gente tem ouvido aqui, talvez você se sinta muito pesado, porque você talvez já não seja mais um jardim fechado. Talvez você já tenha tido vários relacionamentos. Talvez você já tenha perdido a virgindade, tenha se machucado com outros relacionamentos, se sinta suja, pesado em relação ao relacionamento. Talvez você esteja aqui hoje e se sinta frustrado porque você sempre falhou quando você tinha que pregar Jesus para as pessoas, porque você sempre viveu para você mesmo. Talvez você esteja aqui hoje e você já tenha tido uma experiência muito sofrida na sua história de abuso sexual, crises quanto à sua sexualidade, e você, quando olha para esse Evangelho, você diz: eu não consigo, eu sou sujo. Sabe qual é a boa notícia? Que
Jesus vem trazer para nós é de que ele pega na mão dos samaritanos e ele diz: olha, toda essa desgraça que a sua história trouxe para você, eu vim aqui para redimir com o meu reino. Eu vim aqui para fazer de você uma folha em branco. Eu vim aqui para restaurar a tua história. Não é porque a tua história é só coberta de manchetes ruins que não pode ser diferente daqui para frente. A Bíblia. Deus quer nos levar a samaritanos, e pode ser que você seja um desses samaritanos. A boa notícia é que a maravilhosa graça chegou para cada um de nós, e que não há ninguém aqui que não possa ser tocado e restaurado pela agenda do reino, e não há ninguém à sua volta que Deus não possa te usar para levar o reino. Tá ligado? A Bíblia. Mel, tem mel. Vamos lá. Terceiro lugar. Quando a gente fala de Jesus para as pessoas, a gente não fala de religião, a gente fala de adoração. A gente chega no coração, entendeu isso do coração? E a gente fala de adoração e não de religião. Vamos ler versículos 19 a 24. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: mulher, crê em mim, está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, não nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus toca na ferida daquela mulher, falando do casamento dela e da sede que o coração dela tinha de Deus. Lembra? O que a mulher faz? Muda de assunto. Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Fugiu do assunto, não fugiu? Ah, porque é o seguinte, Senhor, esquece meu casamento. Porque é o seguinte, eu sou samaritana, o Senhor é judeu. O samaritano fala que a gente tem que adorar nesse monte. O judeu fala que tem que adorar lá em Jerusalém. Onde que é o lugar que adora? Com alguma frequência, quando a gente vai falar de Jesus para a pessoa, a gente precisa estar sensível para ver onde o pecado da pessoa está se revelando para a gente chegar no coração. No caso daquela mulher era o casamento, no caso de outro é uma frustração XY, enfim. Mas quando a gente chega no coração, com alguma frequência, as pessoas que a gente evangeliza, elas vão querer mudar de assunto. E elas vão falar: lá vem você falar de Deus para mim. Lá vem você com esse papo de religião. Já aconteceu isso com você? Aí sabe o que Jesus fala para ela? Mulher, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de adorar a Deus no Monte X, no Monte Y. Mulher, ele faz um parênteses para dar uma cutucadinha. Se bem que vocês samaritanos entenderam tudo errado. Nós judeus é que estávamos certos. Mas eu não estou falando de religião. Mulher, eu estou falando de uma adoração genuína. Eu estou falando de um tempo onde o reino de Deus está se revelando na história. E a partir de agora, Deus chama adoradores que conhecerão o seu Espírito, que receberão do seu Espírito, que experimentarão a verdade e saberão genuinamente o que é um novo nascimento, saberão genuinamente o que é adoração. Eles não adorarão no monte, eles não adorarão em Jerusalém, não adorarão no Monte Gerazim, que era o monte a qual ela se referia. Eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eles adorarão ao Pai com tudo que tem nas mãos. Eles adorarão ao Pai em suas vidas, na essência delas, na prática delas. Chegou um tempo onde o reino de Deus não está num monte, não está num lugar geográfico. Ele é feito por aqueles que se dispõem a andar com Jesus. Percebem isso? Eu me lembro que eu estava falando de Jesus para uma mulher, numa situação muito parecida da samaritana. Ela já estava
muito frustrada com seus casamentos, com o seu filho do primeiro casamento, muito triste. E eu comecei a mostrar para ela, falei, olha, enquanto a senhora não entender que precisa de um Salvador, que toda essa crise revela a necessidade que você tem de Deus. Ela falou, não, eu não estou falando de religião, eu sou espírita, eu não quero ir para a igreja evangélica. Eu falei, eu não estou falando de igreja, esse papo é para depois. Eu estou falando de você conhecer a Deus genuinamente. Eu estou falando de você conhecer a palavra dele, como ela se revela, de você se prostrar diante dele e o reino dele invadir sua vida. Jesus está chamando a mulher para esse papo. E por fim, pode pular a frase por último, Vini, por favor. Isso. Falar de Jesus do jeito de Jesus é colocar a pessoa diante de Cristo e não de nós. Olha comigo o versículo 25 e 26. Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, ele vai explicar tudo para nós. Então Jesus disse para ela, eu sou o Messias, e eu estou falando com você. Aquela mulher certamente sabia da história de Israel e da promessa de que um dia viria um Salvador. Ela só não conhecia o endereço desse Salvador. E quando Jesus está conversando com ela, ele então tira aquela sua identidade somente judaica, como um judeu que está ali diante dela, e ele diz para ela, mulher, quem está diante de você é o próprio Salvador. Porque quando a gente prega o Evangelho para as pessoas, a gente coloca essas pessoas de frente com Jesus. O desafio da pregação do Evangelho é eu sair de cena e eu permitir que Jesus tenha um encontro com essa pessoa. Quando a gente prega o Evangelho, a gente não chama as pessoas a olhar para nós. A gente não se coloca como popstar. A gente não se coloca como os caras, as minas. A gente coloca Jesus no centro e a gente deixa que Jesus trabalhe na vida da pessoa. Consegue entender isso? Você quer sair daqui e ser usado por Deus de modo grandioso? Deixa Deus cuidar da sua agenda. Peça para que Deus hoje use a sua vida. Esteja sensível ao seu pai que está te esperando lá em casa, a sua mãe, os seus irmãos, o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de escola. Pergunta, Senhor, o que o Senhor quer, como o Senhor quer me usar hoje? Lembra que em alguma medida todo mundo à sua volta tem sede de Deus e isso vai se expressar de alguma maneira. E o sofrimento, as desilusões da vida são como que o melhor endereço para a gente ir mostrar a necessidade que a pessoa tem de Jesus, como foi o casamento daquela mulher. Saiba que antes de entrar no papo de igreja e religião, isso em algum momento vai ser importante, a gente precisa lembrar a pessoa de que existe um Deus vivo e de que Ele quer se relacionar com ela, e Ele faz isso por meio de Jesus. Criação, queda e redenção. E lembre-se, quando Deus estiver te usando, lute para sair de cena e deixar que Jesus protagonize a conversa com a pessoa. Amém? Ok. Eu queria ter um tempo de oração especial com você nesse momento para a gente encerrar o nosso acampamento. A gente falou muito aqui e cantou sobre a maravilhosa graça. E essa maravilhosa graça, ela está disponível para cada um de nós. Eu não sei o que nessa semana Deus falou ao seu coração. Nós ouvimos tantas coisas, tantos desafios,
tantos confrontos, tantos confortos da palavra de Deus. Mas eu gostaria de dar a oportunidade para você agora de especificamente colocar isso em oração diante de Deus. Se Deus tem falado ao seu coração de modo especial em algum lugar da sua vida, se existe algum lugar no seu coração hoje que precisa desse reino, se existe alguma mudança prática que Deus tem te chamado nesses dias, eu quero convidar você, onde você está, a se ajoelhar e fazer uma oração silenciosa. O Senhor está aqui. Ele conhece cada um dos nossos intentos, pensamentos e emoções. Está falando ao seu coração nessa tarde. Ele está aqui. O seu Espírito opera nos nossos corações. Eu queria desafiar você a fazer uma oração prática agora. Uma oração do tipo: Senhor, ao sair daqui, eu quero mudar isso na minha agenda, eu quero mudar isso na minha vida, e eu quero fazer dessa maneira. Se você não sabe, talvez seja: eu vou sair daqui e vou pedir ajuda para alguém. Olha o Senhor. Sérgio, você pode vir nos conduzir essa oração, por favor? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor fez conosco, Pai, nesses dias, ó Deus. Por tudo aquilo que o Senhor falou conosco, Pai, nesses dias, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Realmente, ó Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, com temor e tremor, ó Deus. Clamando, ó Deus, pelo perdão, ó Pai, pelas nossas falhas, ó Deus. Temos agido, ó Deus, de forma, Pai, negligente, ó Deus, não aplicando a Tua palavra no nosso dia a dia, ó Pai, no nosso, ó Deus, caminhar, ó Deus, no nosso quintal, como foi pregado, Deus. Ó Pai, não temos falado, ó Pai, do Teu Evangelho, ó Pai, para pessoas, ó Pai, que temos convivido, ó Deus, no dia a dia, Deus. Eu não tenho dado exemplo, ó Deus, de cristão, ó Deus, de fazer parte do Teu reino, ó Deus, de fazer parte do Teu exército, ó Pai, do exército de Cristo, ó Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, e toca, Pai, nos nossos corações, a começar em mim, ó Deus, que sou fraco, ó Deus, e pecador, ó Deus. Tem misericórdia, ó Pai, da vida de cada junior, de cada adolescente, ó Pai, de cada jovem aqui presente, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, em nome de Jesus, pela Tua infinita misericórdia, Pai, fale aos seus corações, ó Pai, com poder e graça, ó Pai. Ó Pai, que as palavras, ó Pai, ó Deus, ditas, ó Pai, nesse lugar, ó Deus, permaneçam nos seus corações, ó Pai. Ó Deus amado, e criem, deem frutos, ó Deus, para a vida eterna, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor, ó Pai, a Tua palavra diz que o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, ó Pai. Faz isso, ó Pai, nesses corações, ó Pai. Faz isso, ó Pai, nessas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, não podemos enxergar, ó Pai, ó Deus, até onde o Senhor alcança, ó Pai. Não podemos enxergar até onde o Teu Santo Espírito age, ó Pai, na vida de ninguém, ó Deus. Mas
mas o Senhor sabe, ó Deus, e o Senhor age, ó Deus, e o Senhor cura, o Senhor transforma, ó Pai, o Senhor liberta, Pai, o Senhor faz maravilhas, ó Pai, através desses jovens, ó Pai, adolescentes, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, continua a fazer essa obra, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, continua, ó Pai, a entender, dá-nos, ó Pai, entendimento, ó Pai, de que há esperança, Senhor, de que o Senhor nos resgatou das trevas, ó Pai, para a sua maravilhosa luz, ó Pai, de que o Senhor, ó Pai, não desiste de nós, ó Deus, o Senhor não desiste de nenhum jovem, ó Pai, o Senhor não desiste de nenhum adolescente, Pai, o Senhor tem misericórdia, ó Pai, o Senhor é um Deus de amor, ó Pai, o Senhor é um Deus que resgata, o Senhor é um Deus que socorre, o Senhor é um Deus que segura, Pai, nas nossas mãos, ó Pai, e nos tira do lamaçal do pecado, ó Deus. Oh Deus, faz isso, ó Deus, na vida de cada adolescente, faz isso na vida de cada jovem, ó Deus amado, pela tua graça e pela tua infinita bondade, ó Pai, pela tua misericórdia, ó Pai. Oh Deus amado, faz um milagre, ó Pai, nessas vidas, ó Pai, transforma corações, ó Pai. Oh Deus, faz homens e mulheres tementes ao Senhor, ó Pai, e que apliquem a tua palavra no seu dia a dia, ó Pai. Oh Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, transforma a nossa agenda, Pai, como foi pregado aqui, ó Pai, de acordo com a tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. O nosso querer, ó Pai, o nosso pensar, o nosso realizar vem de ti, ó Pai. Transforma os nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Pai amado, e salva vidas aqui também, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Salva, ó Espírito Santo de Deus, é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o teu Santo Espírito, Pai, que faz a obra, Senhor. E nós clamamos por misericórdia, ó Espírito Santo de Deus, passeia no meio dos jovens e dos adolescentes, ó Pai, e convence a cada um, ó Pai, resgata os seus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oh Deus amado, e ó Pai, que haja testemunho, ó Pai, desses dias, ó Pai, testemunho daquilo que o Senhor falou, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui, Senhor, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, tomou conta de tudo e de todos, ó Pai. O Senhor, ó Pai, trouxe a tua palavra através dos preletores, dos pastores, ó Pai. Muito obrigado por cada ministério, ó Deus, por cada vida aqui presente, que se doou tempo, ó Pai, para, Deus, proclamar a tua palavra aqui, Deus. Muito obrigado por cada líder, ó Pai, que esteve aqui à frente desse trabalho, Pai. Ó Deus, pela equipe do louvor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, continue, ó Deus, abençoando e fazendo a tua obra nesses corações e nessas vidas, ó Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar você a ficar em pé e dar um abraço em alguém que está precisando de um abraço agora. E a gente vai encerrar esse acampamento cantando essa verdade que foi tão destacada, que diz assim: maravilhosa graça, teu amor que não falha. Cante isso, cante. Nos leve na sua maravilhosa